Muito bom dia a todos os nossos amigos do Facebook também, os irmãos da Igreja Batista Missionária e também todos os irmãos das demais igrejas aqui em Boaventura. Enfim, a paz do Senhor Jesus para todos. Estou aqui para deixar uma palavra nesta manhã para o nome do Senhor ser glorificado. Fica em Mateus, capítulo 7, a partir do versículo 7, que vai dizer assim: Pedei e dá-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abri-se-vos-á. Porque aquele que pede recebe, e o que busca encontra, e ao que bate se abre. Amém. Glória a Deus. Eu gostaria de louvar um hino do cantor cristão, Vigiar e Orar. Glória a Deus. Bem de manhã, embora o céu sereno pareça um dia calma anunciar, vigia e ora o coração pequeno, um temporal pode abrigar. Bem de manhã e sem cessar, vigiar, sim, orar. Ao meio-dia e quando os sons da terra abafam mais de Deus a voz de amor, recorre à oração, evite a guerra e goza paz com o Senhor. Bem de manhã e sem cessar, vigiar, sim, orar. Do dia ao fim, após os teus lidares, relembra as bênçãos do celeste amor e conta a Deus prazeres e pesares, deixando em suas mãos a dor. Bem de manhã e sem cessar, vigiar, sim, orar. E sem cessar vigia a cada instante, que o inimigo ataca sem parar. Só com Jesus em comunhão constante é que o fiel vai triunfar. Bem de manhã e sem cessar, vigiar, sim, orar. Amém. Que essa seja a sua direção nesta manhã, de estar vigiando, de estar orando. E eu gostaria de deixar essa palavra de Mateus, capítulo 7, a partir do versículo 7, que eu já li, eu já deixei a leitura, e eu gostaria de falar um pouquinho sobre ela. Quero falar sobre oração. Oração é um diálogo. Oração é uma conversa. Oração é uma expressão sincera do seu coração para alguém. E esse alguém que você se curva diante dele, esse alguém que você fica em qualquer postura, em pé, sentado, de pé, sentado, de joelhos, de rosto inclinado, seja lá qual for a postura da oração, não importa. O importante é que você esteja orando ao Deus vivo, aquele que você tem certeza que ele irá lhe ouvir, né? Irá lhe ouvir. Glória a Deus. Então eu quero deixar aqui uma motivação de incentivo para a sua vida espiritual, porque quando todo mundo ora, aqueles que creem em Deus, esse tem um momento de oração, tem um momento de conversa com Deus. Então, nesse momento de conversa com Deus, na oração, eu quero deixar para você aqui uma aprendizagem a respeito da oração. Quero dizer para você que a oração, ela tem seus acompanhantes, né? Quando você vai orar, eles estão inseridos dentro do seu contexto
de oração. E muitas vezes você não sabe, mas quando estamos orando, a primeira coisa que nós aprendemos é vigilância, vigiar, como o hino do cantor cristão acabou de nos deixar essa conscientização. Oração é vigiar, né? Então, esse acompanhante da oração primeiro é vigilância. Você deve estar vigilante. Lá em Lucas 21:36 e lá em 1 Pedro 4:7, em Colossenses 4:2, você vai ter essa declaração desses homens de Deus a respeito de vigilância, a respeito que Jesus está ensinando a você vigiar. Né? Nós temos que vigiar naquilo que temos aprendido da palavra, para que não venhamos cair em erro. A Bíblia diz que devemos vigiar, orar e vigiar, para que não caímos em tentação, né? Porque, na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E devemos vigiar contra o quê? Contra o pecado e contra as ciladas do diabo. Nós sabemos que o diabo é nosso inimigo e inimigo de Deus. Ele é adversário nosso e de Deus. E ele tem seus planos diabólicos, suas astutas, seus planejamentos contrários. Então ele arquiteta sempre alguma coisa para a nossa ofensa. Mas louvado seja Deus, que os olhos de Deus estão postos sobre nós e nós entendemos que Deus cuida de nossas vidas e é quem nos protege todos os dias. Precisamos vigiar nossa língua, o que nós falamos, a nossa boca, o que é que nós balbuciamos, vigiar nossos olhos, vigiar toda a nossa postura de viver. Então essa vigilância é completa, tem que ser completa na minha vida e na tua vida, né? Não vigiar só uma coisa, mas vigiar todas as modalidades as quais nós estamos conscientes, né? E a palavra vai nos recomendar essa vigilância, né? Outra coisa também que acompanha a oração, que o apóstolo Tiago, aliás, o nosso irmão Tiago, né? O irmão de Jesus que escreveu a carta, né? Própria, Tiago, capítulo 5, versículo 16, vai dizer que a confissão vai acompanhar a oração também, que quando nós estamos orando, nós estamos confessando, fazendo uma confissão diante de Deus daquilo que nós estamos passando pelo momento, né? A confissão, ela quebra o poder de acusação do diabo. Você pode estar cheio de defeitos, cheio de erro, mas na hora que você se conscientiza e começa a confessar as suas culpas, seus defeitos, seus erros, diante de Deus e dos homens, você se desarma daquela arma que é o pecado, está acabando com a sua vida. Então, esse é também mais um elemento que acompanha a oração, é mais um acompanhante da oração. E a outra acompanhante da oração também é o arrependimento. Lá em 1 Reis 8:33, Jeremias 36:7, Deus nunca rejeita aqueles que se arrependem. Então o arrependimento é uma coisa de uma vez para sempre, não é uma coisa de uma vez para sempre. Arrependimento tem que ser constante, porque o homem erra sempre, o homem sempre tem seus defeitos, sempre tem suas debilidades, suas esquisitices, seu modo de fraqueza, seu dia de fraqueza, seus momentos de fraqueza. Então, precisamos nos arrepender constantemente. Tudo que você fizer de errado, você tem que confessar, você tem que dizer para Deus, tem que se arrepender, andar em arrependimento, né? E o arrependimento é uma atitude constante de mudança na nossa mente, né? Uma mudança de atitude interior e conformar-se com a vontade de Deus. Muitas vezes a gente, como diz aquele ditado, colocar o carro na frente dos bois. E isso significa que muitas vezes nós queremos receber sem autorização de Deus no momento. Então esperamos pela vontade do Senhor. E outro acompanhante na oração é o jejum, né?
o jejum, mas o que é que o jejum faz? O que é que ele traz para nós? O jejum quebra as barreiras naturais da carne e libera o espírito para interceder com liberdade e poder. O jejum vai trazer uma comunhão mais aconchegante com Deus, com você e Deus. É isso? Então a gente conhece na palavra de Deus homens de Deus, mulheres de Deus que jejuaram, que se consagraram ao Senhor. Lá em Neemias capítulo 1, versículo 4, você vai encontrar Neemias orando, jejuando, porque Jerusalém estava em ruína. Jerusalém, as muralhas foram derribadas, os inimigos derribaram, e ele agora queria reconstruir, e ele era aquele que estava sendo copeiro do rei Artaxerxes na época, e na verdade ele começou a se entristecer, começou a orar, buscar em Deus, jejuar, e o rei entendeu a situação dele, liberou, e houve realmente a ajuda de Deus, a intervenção de Deus nessa causa. Então o jejum vai enfraquecer a carne, o jejum vai fortalecer o espírito, vai liberar você, o seu desejo de estar proclamando a palavra de Deus, de estar fazendo a obra de Deus com segurança, com fortalecimento, né? Então você tem liberdade e vai adquirir poder em Cristo, porque você está matando o desejo carnal e está se fortalecendo espiritualmente. Então o jejum é muito eficaz para a vida do cristão, então é necessário, né? Existem muitas pessoas que interpretam o jejum diferente, mas se vá pela palavra, aprenda na palavra, o jejum é importante para Deus. Quem mais jejuou foi Jesus, né? Então, Daniel também foi um profeta que jejuou, né? Paulo com os discípulos, com os apóstolos jejuaram. Lá em Antioquia, Atos 13, Paulo quis escolher alguém para a obra do Senhor, a evangelização, a obra missionária com ele, e ele teve que pôr as mãos, mas primeiro ele fez um jejum. E quando jejuou, Deus, o Espírito Santo de Deus se revela para ele e ele vai escolher realmente. Ele não escolheu, ele colocou as mãos em cima da escolha de Deus. Então Deus escolhe e aponta quem é o certo, o que é o certo. Então o jejum serve para essa direção de nós acertarmos as coisas do Senhor. Às vezes você está com uma visão vesga, né? Você está muito carnal, você não está percebendo as coisas. Comece a jejuar, comece a manter uma postura de consagração diante de Deus, porque Deus vai condicionar você a acertar na escolha que Deus já tem para você. Porque Deus já escolheu, a porta já está aberta. Então é você que está errando a porta. Mas a porta está ali centralizada. Deus nunca deixou de ser bênção para mim e para você. Outro acompanhante da oração é o choro. Chorar, mas Jesus chorou. Não é ignorado o homem chorar. E um dos profetas que está na história, que mais chorou, foi o profeta Jeremias. Mas ele chorava por quê? Ele chorava porque pregava para o povo e o povo não dava ouvido à palavra de Deus. E ele aproximadamente 40 anos pregou para Judá, para Jerusalém, povo de Deus, que dizia povo de Deus, mas estavam obstinados de coração, estavam cegos de entendimento. O pecado já tinha cegado o entendimento das pessoas, que o pecado desvia a sua vida de Deus. O pecado é uma barreira que está sempre se levantando na sua frente para você ser impedido de conversar com Deus. Que Deus não se une com o pecado. O pecado é do diabo. Deus é santo, Deus é perfeito, Deus é justo, é poderoso. Então ele quer que o homem também se consagre, que fique sempre na direção de Deus, porque Deus se comunica com o homem se comunica com Deus, e é aquela unidade, né? Deus é Espírito e Ele conhece, Ele nos sonda, Ele sabe do teu coração e sabe das tuas necessidades. Então, se mantenha na postura de um jejum, se mantenha diante do choro também. O choro é uma expressão
que também é um emocional que surge dentro de nós. Mas Jeremias chorou. Jeremias chorou por conta do pecado do povo. Jesus chorou por conta do pecado, da incredulidade, né? Então a gente chora. Existem os tipos de choro. Tem um choro que você está chorando por vingança, porque você quer fazer o mal à pessoa. Mas o choro de deleite, de gozo, de paz no coração é aquele choro que verdadeiramente comove o coração de Deus. Deus sente a sinceridade do seu coração. Então chorar não é ruim, chorar é bom, né? Então tem um ditado popular aí que diz: homem que é homem não chora. Não existe isso. A Bíblia diz que Jesus chorou, né? Então, se Jesus chorou, ele deixou um exemplo que também nós temos que chorar. E a Bíblia vai dizer lá em Mateus capítulo 5, bem-aventurados que choram, porque serão consolados, né? Existe um momento que você está emocionado, ou então esse choro aqui seja na presença de Deus. O choro na presença de Deus é aquele choro saudável, aquele choro prazeroso, aquele choro que vai promover quebrantamento dentro do seu coração, né? Nós precisamos aprender a nos derramar diante de Deus. A intensidade da oração, da luta espiritual, da necessidade de ser atendido, né, pode ser medida pelas lágrimas que derramamos. Hebreus capítulo 5, verso 7, vai nos dizer isso. Então, nós precisamos chorar, né? Vai ter um momento que você precisa se derramar diante de Deus. O choro traz uma motivação de misericórdia, de compaixão dentro de você, né? E muitas vezes, quando você se depara com uma situação difícil de alguém, se você tem amor pelo próximo, você vai sentir também a dor dele. Isso é bíblico. A Bíblia vai dizer que chore com os que choram e alegre-se com os que se alegram. Então existe pessoa fazendo o contrário, se alegrando na tristeza do outro. Mas nós devemos estar tristes quando o nosso próximo está triste, porque assim vai condizer com o segundo e grande mandamento que o Senhor diz, né, que é amar o próximo como a ti mesmo. Então Deus foi aquele que teve misericórdia do próximo. Nós éramos perdidos, nós éramos derrotados. Hoje nós somos achados pelo Senhor. O Senhor deu a vida, Jesus deu a vida por mim, por você na cruz do Calvário, para nos ver livre, em liberdade de vida, e adorando a Ele na beleza da sua santidade. E o outro acompanhante da oração é o louvor. Salmo 66, 17 vai dizer que o louvor derrota o inimigo. Então nós temos passagens bíblicas que o louvor foi a arma poderosa para derrotar o inimigo. Josafá vai dizer isso em 2 Crônica, capítulo 20. Josafá estava passando uma luta, os inimigos querendo invadir Judá, o reinado dele, queria derrotar, e ele ficou com medo, assustado, porque a gente é fraco, né? Mas ele correu no medo, na sua fraqueza, ele correu para Deus, porque Deus é quem é forte, é quem realmente nos protege. E quando ele suplicou a Deus, Deus deu a direção. Chama a igreja, chama a congregação, oram, jejuam e louvam o nome do Senhor. Então, 3 armas poderosas, né? Oração, junto com os irmãos em comunhão, oração, comunhão e louvor, justamente jejum. Ele também jejuou e começou a louvar, e os inimigos foram destruídos entre eles mesmos. E a destruição foi promovida para os adversários. Então, o povo de Deus, eles não confiam neles mesmos. Nós confiamos em Deus, porque Deus é a nossa força, Deus é o Rei dos Reis, Deus é Senhor dos Senhores, Deus é o general de guerra. Então, não existe forte que não seja derrotado diante de Deus, sendo que esteja contra Deus, né, e contra o povo de Deus. E Deus vai dizer na sua palavra de quem se levantar contra os escolhidos de Deus, os ungidos do Senhor, né? Então a gente tem que estar
usando de misericórdia um para com o outro. Porque se nós ficarmos contra um outro, nós estamos ficando contra Deus. Como é que a gente diz que ama a Deus e não ama seu irmão, não ama seu próximo, que realmente está perto de você, e você diz que ama a Deus que nunca viu, né? Mas Deus se revela no seu mandamento, nos seus mandamentos. Os 10 se resumem em 2. O primeiro e grande mandamento de Deus é: amai a Deus de toda a tua força, de toda a tua vontade, de toda a tua alma, de todas as tuas entranhas, né? E é em primeiro lugar o amor de Deus. E ao próximo, o segundo grande mandamento, é amar o próximo como a ti mesmo, né? Então essa é a vontade de Deus para as nossas vidas, né? Glória a Deus. E o louvor é uma arma poderosa. Por quê? Porque Deus habita no meio dos louvores. E depois nós temos outra arma, outro acompanhante da oração, que é ações de graças. Você deve ter prazer em orar, você deve ter prazer em vigiar, você deve ter prazer em confessar, você deve ter prazer em jejuar, em chorar, em louvar a Deus. Isso é ação de graça. É você estar seguro de que, na verdade, quando você crê em Deus, já está certo que o Senhor já está pronto a lhe abençoar. E nós temos que ser seguro pela palavra, porque vai ter algo na nossa vida que Deus não vai liberar para nós. Então eu tenho que estar preparado para receber o sim de Deus e o não de Deus. Quando você faz um pedido a Deus, que Ele vê, Ele é quem conhece o nosso futuro e sabe que é ruim para mim, Ele não vai deixar acontecer. E muitas pessoas ficam murmurando: eu pedi isso a Deus, Ele não me deu, então Deus não está me ouvindo. Está, é porque Deus disse não para você, porque esse negócio não presta para você. Preste atenção. Veja aquilo que sempre vem para derrotar a sua vida. Veja o que você está recebendo, enfrentando, pedindo, que não está sendo benefício para a sua vida, está só estragando, é só gasto para você, é só prejuízo. Então veja, peça a vontade de Deus para a sua vida, porque Deus vai estar sempre dando o melhor para você. Deus vai estar dando o melhor para você. Nessa palavra que eu li no capítulo 7 de Mateus, versículo 7 em diante, vai ter um momento que Jesus vai dizer assim: e qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão, o seu filho, lhe dará uma pedra? E pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boa coisa aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está no céu dará bens aos que lhe pedirem. Então Deus está dizendo: o homem em si é mau, mas um filho, quando pede algo a ele, e se pedir o contrário da vontade do pai, o pai vai dar o que é bom para o filho. Mesmo que ele peça uma cobra, uma serpente, uma pedra no lugar do pão, ele vai dar o pão. Ele vai dar o peixe, não vai dar a cobra, a serpente, porque ele sabe que aquilo é prejudicial. Então, do mesmo jeito é o Senhor. Então, tudo quanto nós pedirmos segundo a vontade de Deus, Ele vai nos dar, Ele vai nos conceder. Mas a vontade de Deus. Existe gente aí ensinando que você tem que exigir de Deus. Você não pode exigir nada de Deus. Quem é você para exigir? Quem sou eu para exigir de Deus? Deus é soberano, Ele dá o que Ele quer. Ele manda no céu e manda na terra, Ele manda em todas as coisas. Ele sonda o nosso coração. Ele sabe o que é melhor para mim e para você. Então, o que nós temos que aprender nessa postura? Aprender a pedir segundo a vontade de Deus. A Bíblia nos ensina. Nós encontramos aí pastores ensinando que exija de Deus, determine. Não, exigir e determinar são diferentes do que está revelado na palavra de Deus. Nós é para reconhecer Deus como nosso Senhor. E se eu exijo de Deus, eu sou Senhor. Deus é quem é o servo, eu faço uma troca. E quando há uma troca dos princípios de Deus, há uma devastação de entendimento na minha vida e eu vou ser derrotado. Eu não vou ser uma pessoa que vai ser beneficiado com os bens de Deus.
Deus é bom, mas Ele só dá o que é bom para você. Deus é quem sabe o dia de amanhã. Se no dia de amanhã tiver que vir uma coisa para você que vai lhe causar o mal, Deus já lhe livra. E muitas vezes a gente quebra a cara porque a gente insiste com Deus, a gente quer porque quer que tem que acontecer aquilo. Então Deus, ele tem uma vontade permissiva, ele vai liberar para você. É como se Deus dissesse: eu vou liberar, que é para ele quebrar a cara, para ele aprender, porque ele não está dando ouvido aos meus conselhos. Tem gente assim, entendeu? Por que tem tanta gente que se dá mal nos negócios, que se dá mal nos projetos que faz? Porque o homem faz plano, mas a resposta vem de Deus. O plano é do Senhor. Então é necessário você se situar dentro da palavra de Deus. A Bíblia Sagrada, ela é para ser estudada, é para ser lida. Assim como você coloca a comida na sua boca e rumina, mastiga, 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 até degustar, né? Até você sentir o sabor, engolir ela fragmentada. Assim é a palavra de Deus. Demore tempo meditando na palavra. A Bíblia vai revelar dizendo o seguinte: não tenhas pressa de sair da presença de Deus. Então nós precisamos estar aprendendo a vontade de Deus. Então, ações de graças. O segundo ponto é outro acompanhante da oração. Ações de graças. Filipenses 4, verso 6. Dai graça, regozijai-vos, estai alegre quando estiveres buscando o Senhor, na certeza que o Senhor te responderá. Ou sim ou não, é bom. O bom que vem de Deus é bom. Você acha que Deus vai mandar coisa ruim para nós? Né? A não ser que seja para nos punir, porque Deus permite a punição. Quando o povo está em desobediência, Deus não quer. A vontade absoluta de Deus é o bem de Deus. Mas se quando o homem está rebelde com Deus, ele permite que aquele mal venha nos corrigir, sirva para causar uma dor em nós, que muitas vezes nós somos duros e obstinados de coração, não queremos obedecer. Aí vai aquele momento de sofrimento para lhe quebrar, para lhe quebrantar, né? Existe um ditado que não está na Bíblia, né? Mas se você refletir, não sai assim da postura da Bíblia. É que as pessoas dizem assim: quem não vem por amor, vem pela dor. Mas não está na Bíblia assim. Só que é uma analogia que realmente você vai ver que a vontade permissiva de Deus, se acontecer alguma coisa, é para lhe quebrantar, para o seu bem, né? E o outro acompanhante da oração é a proclamação. Salmo 48, do 1 ao 3, Salmo 18, 3, 46, o Salmo 116, 1 e 2. Proclamar é declarar publicamente os decretos do rei. Por meio da oração, nós devemos declarar a palavra de Deus, a vontade de Deus, para que ela se cumpra. Então esses são os acompanhantes da oração: a vigilância, a confissão, o arrependimento, o jejum, o choro, louvor, ações de graça e proclamação. Ninguém que aprende a palavra de Deus vai ficar sem proclamar a palavra, porque nós fomos chamados, aquela palavra que eu deixei ontem, está aí rolando a mensagem no Facebook, está no meu canal do YouTube, é a respeito da prioridade que você dá ao seu chamado, né? Então nós temos um chamado de Deus, e quando eu aprendo a palavra de Deus, quando eu estou no centro da vontade de Deus, eu vou entender e perceber pelos olhos da fé que o outro precisa de mim, o outro precisa ouvir o que eu ouvi de Deus, e eu devo levar essa palavra ao nosso Deus. Aliás, essa palavra às pessoas, que é Deus que nos incumbe, nos dessa direção. Deus nos prepara para prepararmos outro para ser discípulos seus. E quando o povo entender a vontade de Deus, o povo vai se derramar diante de Deus, porque Deus está de braços abertos
para receber cada um de nós. Não importa o erro que você praticou, importa o arrependimento seu e a confissão que você faz diante de Deus. Então eu vou orar por você nesse momento. Pai, em nome de Jesus, eu quero neste momento te louvar, te agradecer por essa palavra que eu sei que vai alcançar muita gente, vai alegrar coração de pessoas, vai deixar ensinamento, vai deixar aprendizagem e vai deixar, meu Deus, obediência, porque são os princípios da tua palavra que estão sendo revelados. Abençoa as famílias, meu Deus, nesse momento, que estão na rede social, que estão, meu Deus, no Facebook, meu Deus, aonde quer que penetre essa palavra no coração, que ela cause efeito. Deus abençoe nossas famílias, a tua igreja, a Igreja Batista Missionária aqui em Boaventura. Senhor, levanta o teu povo como atalaia, para que façam assim a tua vontade. Em nome de Jesus, meu Deus, eu peço a bênção do Senhor neste momento, que tu venha perdoar os nossos pecados, que tu venha nos dar entendimento da tua palavra, que nós venhamos ser vigilantes todos os dias, ó Senhor, e não esqueçamos que a oração não está sozinha, ela tem seus acompanhantes, e esses acompanhantes sirvam, Senhor, para nos enriquecer e nos moldar, Senhor, porque precisamos mudar de atitude interior todos os dias. Em nome de Jesus eu te louvo e te agradeço hoje para todo sempre, e amém. Graças a Deus, fica com Deus, Deus abençoe a vida de vocês e que alegrem os vossos corações diante do Senhor. Amém.